Irmãos, vamos lá para João capítulo 10, verso 14. Nós vamos hoje até o verso 18. João capítulo 10, capítulo 10, versículo 14. Uma vez que na semana passada nós paramos no versículo 13. Semana que vem haverá uma breve interrupção, porque vai estar aqui entre nós o pastor Maurício Cunha. É a pessoa que tem mais autoridade no protestantismo brasileiro para falar sobre justiça social. Porque é um douto, é um estudioso e está com a mão na massa, envolvido com trabalho missionário em comunidade pobre. É uma pessoa que vocês vão amar, não tenho a mínima dúvida. E não... Portanto, não deixem de estar presentes aqui no domingo de manhã, nos eventos do sábado e no bate-papo que haverá na roda de teologia, vamos assim chamar, que haverá no domingo à tarde, e da qual eu terei a honra de participar. João capítulo 10, versículo 15, que a partir de agora o Espírito Santo nos visite, que a graça de Deus nos auxilie. Se Deus me perguntasse agora, o que tu queres, meu servo, com essa pregação? Que tenhamos um encontro com Cristo. Verso 14, eu sou o bom pastor. Portanto, aqui está a revelação das intenções de Deus para a vida do seu povo. Quem é o Deus que existe? É um Deus que quer cuidar de você e de mim. E por que é um Deus que quer cuidar de você e de mim? Porque nós somos frágeis. Foi o que eu disse para um policial do batalhão de operações policiais da Polícia Militar outro dia, quando fui visitá-lo no Hospital São Lucas. Um bandido o identificou e desferiu 13 tiros nesse policial. Os policiais me levaram na viatura para que eu pregasse para ele. E lá estava eu, diante dele, naquele quarto, corpo todo perfurado, uma infecção na perna, mas pela infinita bondade de Deus, nenhuma bala atingiu sua cabeça e nem deixou sequelas graves que o impossibilitem, portanto, de viver com um mínimo de dignidade. Até soube que ele já saiu do hospital. Mas eu disse para ele, você recebeu um treinamento duro, severo, você foi preparado para enfrentar tudo e acreditar que você está preparado, portanto, para a vida. Mas aí está a prova de que você, apesar de ter recebido o melhor treinamento que um policial possa receber nesse país, e um dos melhores do mundo, você é frágil. Você precisa de um pastor, você precisa de alguém que cuide de você. Volte para Jesus Cristo. Entregue sua vida a Jesus. Nós precisamos de um pastor. Porque nós somos suscetíveis à doença, nos encontramos em processo de envelhecimento, porque estamos atravessando um deserto de serpentes abrasadoras, porque viver é um desafio. Me lembro na época que eu pegava as minhas ondinhas, que havia dias que eu chegava no mar me sentindo totalmente dono da situação. E falava, eu estou preparado para enfrentar isso. Mas invariavelmente me ocorria o seguinte pensamento, mas até um ponto. Porque essa coisa aqui pode assumir um formato, quer dizer, essas ondas podem alcançar um tamanho que não me permitirá mais estar aqui dentro d'água brincando. E assim é a vida. De repente tudo se volta contra nós. E você é golpeado. E passa a depender do cuidado de um outro. E muitas vezes esses problemas são de tal natureza que só um auxílio
todo-poderoso para dar conta da situação, uma vez que, em razão do sofrimento que você teve que enfrentar, passou a carecer de um milagre, e milagre só Deus opera. A maravilha é saber que o Senhor Jesus declara: eu sou o bom pastor. A minha vida corresponde ao ideal exato da palavra pastor. Eu sou o bom pastor porque eu tenho afeição por aqueles que me pertencem, por aqueles que tomaram a decisão de se deixarem cuidar por mim. Quem é você? Quem sou eu? O que nos une aqui nessa manhã, não há a mínima dúvida, que é o fato que você e eu nos sentimos muito frágeis em relação à vida. Nós chegamos à conclusão que não dá para vivermos em autonomia em relação a Deus, que nós precisamos de alguém que cuide de nós. E que sem esse cuidado não tem terapia que dê conta dos nossos problemas de ansiedade. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. A informação que o seu psicanalista não tem, que ainda não alcançou, e que talvez jamais venha a discernir, Deus tem. Deus conhece. Deus sabe. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Conheço o cheiro do seu quarto. Conheço os seus temores. Conheço suas fantasias sexuais. Conheço seus dramas de culpa. Conheço o seu desejo de voltar no passado para refazer o que não pode ser refeito. Conheço suas dúvidas. Conheço minhas ovelhas pelo nome. Então tem alguém no universo que tem informação precisa a seu respeito. Foi por isso que o rei Davi, antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrou as seguintes verdades num dos salmos mais lindos das Sagradas Escrituras. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. É um Deus que tem acesso à nossa vida inconsciente, que conhece as marcas que carregamos no inconsciente, provenientes das nossas experiências durante o período da primeira infância. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. E porque ele o conhece, à luz dessa passagem, não por ser onisciente, mas por amar você, a ponto do Senhor Jesus dizer que na meticulosidade desse amor, ele tem os fios de cabelo da sua cabeça contados. Tudo que diz respeito à sua vida, diz respeito à vida desse, que o acolheu no seu rebanho, que o tem como ovelha, com a qual mantém uma aliança eterna de amor. Esse
é simplesmente o fundamento da manutenção da nossa sanidade mental. Quem é o cristão? Qual é o seu problema? Qual é o meu problema? É que nós fomos levados pelo Espírito Santo a pensar. Nós passamos a problematizar a vida. E nos deparamos com questões cujas respostas só podem ser encontradas num pastor que cuide de nós. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O que significa, portanto, que o Deus eterno, aquele que nesse momento exerce governo soberano sobre a galáxia de Andrômeda, aquele que tem todas as estrelas muito bem contadas e as chamas pelo nome, segundo o livro do profeta Isaías, olha para esse pálido ponto azul chamado planeta Terra e ali contempla a sua vida. Você às 3h da tarde andando na Avenida Presidente Vargas. E ele dando ordem aos anjos, que são espíritos ministradores a favor dos que haverão de herdar a vida eterna, para que cuidem de você, porque você pertence a ele. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Portanto, nós sabemos em quem temos crido. Estamos certos que ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia chegar, como disse o grande apóstolo Paulo. Ele se deu a revelar a nós. Isso é mais do que conhecimento de teologia sistemática, é mais do que conhecimento bíblico. O verbo conhecer na Bíblia, ele é melhor compreendido teologicamente quando o vemos à luz das passagens bíblicas que usam o verbo conhecer como sinônimo de intercurso sexual entre casais que se amam. Esse conhecimento é um conhecimento experimental, é mais do que cognitivo, é sentir a doçura do mel, é ver excelência em Deus, é o contemplar na beleza da sua santidade. E é em razão desse conhecimento, desse desnudamento que o Salvador faz de si mesmo, que nós temos paz, porque no contato com a verdade nós descobrimos que de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. Jamais nos decepcionaremos. Nós não servimos a uma divindade caprichosa, inconstante, neurótica. Ao se revelar a nós, ele faz com que nós o amemos e deliberadamente façamos dele o pastor das nossas vidas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Não tenho uma agenda oculta. Eu as amo e o meu propósito está revelado no meu evangelho. É de fazer as minhas ovelhas felizes. Por isso que a Bíblia declara, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, jamais permita que um espírito de nostalgia domine sua vida. Saudade da bela época que não volta mais. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nostalgia não é sentimento cristão, porque o melhor está por vir. Porque nós temos um pastor que cuida de nós e que nos conduz para pastos verdejantes. Verso 15. Assim como o Pai me conhece, assim como o Pai me conhece. Você imagine um ser infinito em sensibilidade, infinito em santidade, infinito em capacidade de sentir
prazer, contemplando um ser infinitamente belo, infinitamente formoso, infinitamente santo. Por isso que os teólogos costumam dizer que Deus é bem-aventurança eterna em si mesmo. E essa felicidade eterna de Deus, transbordante, razão pela qual Ele criou os céus e a terra e chamou pessoas para participarem da sua alegria, consiste na mútua contemplação entre o Pai e o Filho. Assim como o Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai. Já disse isso em outras ocasiões, permitam-me repetir. Se você quer conhecer história geral, leia os livros de história geral do Will Durant. Obrigado. Se você quer conhecer um pouco de economia, leia Adam Smith. Se você quer saber sobre psicanálise, vai para a fonte, vai ler Freud. Mas se o tema é Deus, em nome de Jesus, ouça a mensagem do Filho de Deus. Porque nós até podemos funcionar bem quando falamos sobre astronomia, sobre física, sobre química. Porque muitas vezes, no approach dos dados desses campos de conhecimento, o interesse pessoal, egoísta, não está envolvido. Mas quando o tema é Deus, toda a escuridão da nossa alma perverte os nossos julgamentos intelectuais, de maneira que nós precisamos de alguém que revele a Deus a nós. Quando o Senhor Jesus declara, o Pai conhece a mim e eu conheço o Pai, o Senhor Jesus está dizendo com isso, que vero conhecimento do Pai nós só encontramos na vida do Filho. E me perdoe de declarar, se alguém tiver com o celular gravando, editar, botar nas redes sociais, acabou a minha vida pública. Mas vamos lá, é bíblico que eu vou dizer. Buscar encontrar a Deus, sem a mediação do Filho, invariavelmente conduz os seres humanos a terem um encontro com o diabo. Não tente se relacionar com Deus sem a revelação de Jesus Cristo, sem a mediação de Jesus Cristo. Aliás, eu diria o seguinte, fuja desse livro, se você não consegue lê-lo, sem a mediação de Cristo. Esse livro tem uma chave hermenêutica de interpretação. É uma verdade que nos permite ter acesso às informações que este livro nos comunica, de maneira que esse conjunto de verdades não se volte contra as nossas vidas, nos neurotizando e fazendo com que agasalhemos secretamente raiva de Deus. A chave de interpretação das Sagradas Escrituras é Jesus Cristo, que faz com que este livro deixe de ser as ameaças de um Deus irado para escravos apavorados e se transforme na carta de amor do Pai para os seus filhos. O Pai conhece a mim, eu conheço o Pai. Conhecimento infinito, conhecimento perfeito, conhecimento livre de qualquer espécie de condicionamento cultural. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo que a medida do seu amor é o preço que Ele está disposto a pagar para viabilizar a sua felicidade e a minha felicidade. Não me peçam para explicar isso. Porque nós temos dificuldade de amar uns aos outros. Eu convido para passar um final de semana comigo na minha casa e você volta no carro conversando com sua mulher dizendo, mulher, o nosso pastor não é tão bom quanto nós imaginávamos. É um irmão nosso, mas parece que Caetano Veloso estava certo quando disse que de perto ninguém é normal.
Agora, como explicar essa paixão, essa fixação em você e em mim? Esse desejo de fazer com que sejamos felizes, a ponto dele estar disposto a morrer por você e por mim, como tal o fez, uma vez que nós não poderíamos alcançar essa bem-aventurança eterna sem que alguém pagasse o preço dos nossos pecados. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Fica aqui então uma nota de advertência para você e para mim. Por que nós devemos trabalhar na igreja? Por que nós devemos nos voluntariar para servir na escola dominical, nos grupos pequenos, na diaconia, no conselho, nos mais diferentes departamentos de uma igreja local como essa? Porque cuidar da igreja é cuidar do que Deus mais ama no universo. Qual a evidência dessa verdade? Uma paixão tamanha que levou Jesus Cristo a se deixar moer pelo seu povo, por você e por mim. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas. O que ele quer dizer com isso? Eu peguei a minha rede e fui pescar no aprisco, no redil, no curral do judaísmo do primeiro século. Entrei nas instituições e fiz a festa. Peguei todos os filhos de Abraão e os salvei. Esse foi o meu primeiro foco missionário. Salvar os eleitos dentre o povo eleito. Os verdadeiros descendentes de Abraão. Eu ainda tenho outras ovelhas. Já estou de posse daquelas que ouviram a minha palavra. Notem que ele havia acabado de curar o cego, o mendigo de nascença. Cego de nascença que, em razão da sua limitação física severa, vivia na mendicância. O Senhor Jesus está pensando nesse homem quando faz essa declaração. Eu ainda tenho outras ovelhas. Nesse exato momento eu estou de posse dos meus discípulos. Deles cuido, a eles amo e ministro a palavra. E outros que estão se convertendo nas sinagogas, e até mesmo sacerdotes e um fariseu ou outro que está se rendendo a mim, e especialmente meretrizes e publicanos. Número incontável de mulheres que vivem da prostituição estão encantadas com a minha mensagem. E cobradores de impostos corruptos estão se rendendo à minha pregação. Por isso que ele criou a parábola do filho pródigo. Para dizer o seguinte: as meretrizes estão se convertendo, os cobradores de impostos, os maiores corruptos estão se rendendo à minha mensagem. Ela só não tem penetração na igreja, nas instituições religiosas, pois dentro delas há pessoas que se julgam boas demais a ponto de precisarem de um Salvador. Eu ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Eu ainda tenho outras ovelhas que não fazem parte desse aprisco. Qual aprisco? Israel. Israel do primeiro século. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Irmãos queridos, nessas horas o calvinismo reluz. Porque tudo que o calvinismo declara é que Jesus Cristo separou soberanamente dentre a humanidade as suas ovelhas, que são chamadas pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos de vasos de misericórdia. Homens e mulheres
através de cujas vidas, por meio de cujas salvações, Deus decretou revelar a sua natureza misericordiosa a todas as criaturas inteligentes do universo. Observe que a linguagem é clara, é inequívoca, iniludível. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Meu pai, vamos lá. Não sei se você está preparado para ouvir o que eu vou lhe dizer agora. Você só o ama porque ele o amou primeiro. Antes do seu batismo, da sua primeira manifestação de fé, do primeiro momento em que em sua vida você elevou uma oração a Deus, ele já o amava. Irmãos queridos, essa é ou não é a descrição da nossa vida. Nós não sabíamos disso. Nós não tínhamos acesso a esta informação. Nós desconhecíamos que enquanto vivíamos na escuridão do pecado, esse Deus havia fixado os seus afetos em nós e decretado o dia da nossa redenção. Somente agora nós entendemos por que aquela doença não interrompeu nossa vida. Por que nós não morremos naquele acidente. Por que nós não fomos um aborto. Por quê? Olha o que o texto declara. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre pagãos. Ele está falando sobre os astecas, sobre os maias, sobre os incas. Ele está falando sobre os aborígenes, ele está falando sobre tribos africanas, ele está falando sobre os tupinambás aqui no Rio de Janeiro, que praticavam ritual de canibalismo. Ele está falando sobre os nossos ancestrais. Ele está falando sobre você, sobre mim, as ovelhas que são dele, que não pertenciam ao aprisco de Israel, e que contudo ele havia decretado arrebatá-las do paganismo, a fim de que elas conhecessem o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Criador único dos céus e da terra. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. Olha que coisa linda, a mim me convém conduzi-las, são minhas, e é da vontade do Pai que eu as conduza. Por isso que a fé reformada declara que quando esta salvação é decretada na eternidade soberanamente por Deus, é impossível que a pregação volte vazia. Esse é o sentido da declaração, a minha palavra não volta vazia. Quando o evangelho é proclamado para uma ovelha eleita, a mensagem vem acompanhada do poder do Espírito Santo, que os teólogos chamam de chamado eficaz, ou vocação irresistível. Não há como você resistir a esse chamado. Por quê? Porque ele se afeiçoou por você, e não me peça para explicar isso. Eu não sou filósofo. Deus não me botou aqui para explicar doutrina, para fazer com que você só possa crer naquilo que é capaz de compreender, e isso através do meu trabalho. Impossível. Minha vocação é para apresentar fatos, e a Bíblia apresenta esse fato chocante que aparentemente vai de encontro ao senso comum. Porque nós esperamos que se ele é capaz de salvar a todos, ele então haverá de salvar a todos, mas a Bíblia diz que não foi assim, e não me pergunta por quê. O que o texto está dizendo, contudo, é que ele tem suas ovelhas, e que a ele cabe, lhe convém conduzi-las, de maneira que elas não vão morrer antes do tempo, de maneira que elas não serão governadas pelo império das trevas ad eternum, de maneira que um complô cósmico haverá de funcionar em favor da salvação dessas ovelhas. E não é fato que quando nós olhamos deste ponto que nós encontramos para trás, nós somos levados a crer num destino, que tudo contribuiu para que chegássemos aqui? Acontece que destino é uma palavra pagã.
É algo que tem que acontecer, que acontece inexoravelmente em razão das leis de causa e efeito que regem o universo. Nós acreditamos na providência. Cristão não usa a palavra sorte, nem palavra destino. Nós usamos as palavras decreto soberano, providência. No seu governo providencial, Ele enviou anjos, botou pregadores em sua vida, fez com que livros, canções chegassem a você e pelo Espírito Santo o conduziu para que você conhecesse esse Salvador. Você quer ter uma ideia da extensão do louvor que é devido a este que o salvou? Vamos nos dedicar aqui à tarefa, 10 segundos, você e eu pensarmos, onde estaríamos hoje se não tivéssemos conhecido Jesus Cristo? Onde você estaria hoje, se Ele não tivesse cuidado de você como um pastor cuida das suas ovelhas? Imagine você ter passado pelos problemas que enfrentou na vida sem essa consolação. Imagine você lidar com sua sexualidade. Você lidar com os lobos vestidos de ovelha que cruzaram o seu caminho sem esse cuidado. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Olha lá, elas ouvirão a minha voz. Não é eu espero que elas ouçam a minha voz. Não é eu lhes darei a oportunidade de ouvirem a minha voz. Não é eu quero salvá-las, eu espero que elas queiram. Não, elas ouvirão minha voz. É irresistível, porque eu vim para salvá-las e vou salvá-las. Porque todo aquele que o Pai entrega a mim, de modo algum, eu o lançarei fora. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O que significa? Que Deus não tem dois povos. Duas coisas vocês jamais me verão fazer nessa igreja, ou que jamais essa igreja fará enquanto eu for pastor. Número 1, botar candidato político aqui para fazer campanha. Ou eu dizer para vocês, como se eu fosse Samuel, quem é o Saul que vai governar sobre Israel. Nenhum ministro do evangelho nesse país tem essa autoridade. E cabe a mim, a partir desse púlpito, respeitar quem tem preferências políticas diferentes das minhas. Por isso que vocês nunca saberão do púlpito dessa igreja pelas redes sociais em quem eu vou votar. Eu devo respeito a quem diverge de mim em questões periféricas da vida. E outra coisa que vocês nunca me verão fazer, botar uma bandeira de Israel aqui no púlpito. E passando para as pessoas a ideia que Deus tem dois povos, a igreja e Israel. E que por isso eu tenho que fazer pouco caso da causa dos palestinos. E em tudo e sempre aplaudir Israel, mesmo quando joga bombas em Gaza, ou quando mata crianças, ou quando permite que pessoas vivam naquelas condições de vida que em janeiro o grupo da igreja vai testemunhar, porque nós vamos visitar campos de refugiados palestinos e veremos o que é você viver em gueto. Bom, mas tudo isso para ressaltar o seguinte ponto: Deus só tem um povo, é um rebanho. Como descrever esse rebanho? É a comunidade de judeus e gentios que foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, que se reconciliaram com o Pai através da obra sacrificial do Filho. Essa é a igreja. Então é um rebanho e um pastor, um único diante do qual nós nos curvamos. A minha autoridade como ministro deriva da autoridade de Cristo. E se eu não falar segundo a palavra de Deus,
será maldição para a vida de vocês me tolerarem, até mesmo em nome do amor, no púlpito dessa igreja. Porque uma forma, por excelência, de Deus conduzir o seu rebanho é usando os ministros que Ele mesmo constituiu, a fim de que, por meio de sua instrumentalidade, o seu evangelho seja comunicado aos eleitos. Verso 17. Por isso, o Pai me ama. Coisa linda. Não é que o Pai só passou a amá-lo a partir do momento que ele se dispôs a morrer por nós na cruz. O Pai tem vivido eternamente, segundo a teologia do Novo Testamento, em estado de infinito deleite por contemplar o amor do seu eterno Filho pelo seu Pai. O Pai o ama porque ele vê essa disposição do Filho de se submeter ao Pai desde toda a eternidade, de maneira que o Filho sempre esteve disposto a dar sua vida pela igreja. Então vocês vejam a referência que Jesus se constitui para você e para mim, do ponto de vista dos relacionamentos humanos, especialmente do ponto de vista dos relacionamentos humanos dentro do corpo de Cristo. Isso aqui não subsiste sem submissão. Sem quem exerça a função de presbítero, de superintendente, de supervisor, de pastor do corpo, e sem quem se submeta a essa direção, enquanto esta direção estiver sujeita à palavra de Deus. E qual é o fundamento teológico de uma decisão humilde como essa? Sendo Jesus Cristo igual em glória, em honra, em santidade, em poder, em sabedoria ao Pai, se sujeita à vontade do Pai. Por isso essa declaração: o Pai me ama. O Pai sente amor complacente por mim. Ele se deleita na minha vida. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Com isso, o Senhor Jesus está declarando que nós causamos deleite no coração do Pai quando demonstramos disposição de dar a vida pela igreja de Cristo, por amor ao Pai e para a salvação dos eleitos, para a sua felicidade e santificação. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Portanto, ele está dizendo o seguinte: a sua morte não foi a morte de um mártir, perdão. Não foi a morte de um indefeso que nada pôde fazer contra a insânia das autoridades religiosas judaicas e a fúria do Império Romano. Ele mesmo declarou que, se fosse da sua vontade, ele poderia pedir o envio de uma legião de anjos para matar todos aqueles que o crucificaram. Mas foi plano eterno do Pai que ele viesse para morrer por você e por mim. Ele não veio ao mundo para tão somente ser um exemplo de vida para você e para mim. Isso seria aterrador, desesperador. Ele não veio ao mundo para dizer o que você deve fazer para ser salvo. Ele não veio ao mundo para dizer que, mediante a imitação de sua vida, você haverá de, pelos seus méritos, herdar a vida eterna. Ele veio ao mundo para morrer por você e por mim, para nos salvar de fato, para nos redimir de todos os nossos pecados. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, na certeza de que eu ressuscitarei. Foi o único da nossa espécie que saiu na mão com a morte e a derrotou. Último versículo. Ninguém a tira de mim. Isso é uma coisa maravilhosa. Porque nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
o nosso Senhor. Veja só, é diferente do amor que nossas mães ou os nossos pais têm por nós. Eu olho para minha mãe, por exemplo, minha mãe querida, que é uma das grandes referências na minha vida, com todas as suas limitações emocionais, psicológicas, intelectuais, mas eu posso dizer que na sua simplicidade, tem sido uma pessoa que muito me amou. A tal ponto que eu não tenho lembrança de uma decepção com minha mãe. Uma. Houve muita loucura. Claro, eu nasci numa família pagã. Desde a minha mais tenra infância, eu participei de rituais de macumba, de candomblé. Não foram poucas as vezes que médiuns, a pedido da minha mãe, ministravam os chamados passes em mim. Meu nome, por exemplo, conforme vocês muito bem sabem, é dedicado a um santo, mas foram pecados da ignorância. Agora, apesar de todo o amor da minha mãe querida por mim, eu acho que é uma pessoa que daria a sua vida pela minha vida. Ela não tem todo o poder. Ela não pode bancar tudo aquilo que no seu amor gostaria de fazer por mim. Por quê? Ela é finita. O seu amor é ardente, mas os seus recursos são escassos. Quando o Senhor Jesus declara, ninguém atira de mim, está dizendo o seguinte, que nenhuma força do cosmos, seja da dimensão animada, seja da dimensão inanimada da vida, poderá destruir o fundamento da nossa esperança e fazer com que percamos de vista esse amor, deixando, portanto, de ser cuidados por esse que diz na sua palavra que nos ama de modo tão ardente que está disposto a dar sua vida por nós. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. É nesse ponto que Jesus nos é apresentado como referência de vida santa. Porque o que o Evangelho quer fazer por você e por mim? Quer tornar o nosso comportamento espontâneo a ponto de ser até movimento espontâneo do nosso espírito, dar a vida por ele. O teste para nós sabermos se estamos ou não em processo de constante santificação é desse versículo. Você pode dizer que os mandamentos de Deus não são penosos? Você pode dizer que há um senso de inevitabilidade na sua vida, que você faz algumas coisas em razão de ser quem é, que você não consegue mais se comportar de uma outra maneira, por saber que você leva o nome de Cristo, por amar a Cristo, por ver sentido em viver para a glória de Cristo. Isso dá espontaneidade. É por isso que eu digo, isso aqui é o pior lugar do planeta para ser frequentado por quem está no limbo do mundo e do reino de Cristo. Porque você ficar aqui, ouvindo o que é falado desse púlpito, sem ter passado pela experiência de conversão, é o inferno na terra. Por quê? Em razão do fato de não haver na sua vida esse elemento de espontaneidade. Do movimento da santificação não ser espontâneo, por você estar apaixonado. Você teve um encontro com a igreja presbiteriana da Barra da Tijuca, mas não teve um encontro com Deus. E por isso aqui é um fardo. Mas aqui está o Senhor Jesus dizendo, ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Por quê? Porque eu amo o Pai e amo o meu povo. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Tenho autoridade para permitir que soldados romanos, com a anuência de autoridades eclesiásticas judaicas, me levem como ovelha para o matadouro, e tenho autoridade também para dar um mata-leão na morte.
e vencer o túmulo, porque ela não é mais forte do que o amor que eu tenho pelo meu povo, porque ela não é mais forte do que a eternidade, porque não há como ela resistir um poder irresistível. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai, de maneira que a nossa redenção resulta, isso é um grande mistério, de uma decisão tomada pelo Pai e o Filho, nos tempos eternos. O que aconteceu? Durante a eternidade, um transbordamento infinito de felicidade. O Pai se deleitando no Filho, o Filho se deleitando no Pai, e o Espírito Santo fazendo parte dessa festa de amor. E em razão desse transbordamento de felicidade, entre eles houve o seguinte acordo: vamos ter uma quarta pessoa agora participando dessa alegria. O pai agora vai ter um filho e vai ter uma filha, que será chamada de igreja. E que vai ser herdeira, juntamente com o filho, de tudo que foi criado para a glória do Pai. A vida está sendo difícil para você? Está pendurado no cheque especial? É humilhado no ambiente de trabalho? Não tem retorno afetivo do seu cônjuge? Está lidando com dores físicas crônicas? É pedreira para você, é pedreira para mim. Viver é um desafio, mas pense nessas verdades sobre sua vida. Há outros fatos. E um é esse, que ele decidiu torná-lo ovelha do seu rebanho e ser o seu eterno pastor. Você nunca ficará só. Vamos ficar de pé e orar? Pedir para o pastor Aloísio interceder pela igreja nesse momento, orando para que Deus ministre cura e use sua palavra para enxugar as nossas lágrimas nessa manhã. Senhor Deus, Pai querido, obrigado pela palavra que foi ministrada neste encontro, neste culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Ó Deus, reconhecemos que houve um dia em que vivíamos distantes de Ti, sem paz no coração, sem esperança. Um tempo, Senhor Deus, marcado pelo pecado, marcado, Senhor Deus, pela ingratidão, pelo distanciamento da Tua vontade. Senhor Deus, nós fazíamos o que queríamos fazer, nós éramos contados entre os rebeldes. No entanto, um dia, a luz venceu a resistência das densas trevas e fomos alcançados pelo poder do Evangelho. E tornados discípulos de Jesus de Nazaré, aqui estamos nós, Senhor. Pai, nós amamos a Tua palavra, amamos ouvir a proclamação do Evangelho, e nós amamos os Teus feitos e amamos a Ti, sabemos que nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor Deus, por ter agido em nossa vida a fim de fazer com que nos tornássemos parte deste rebanho. Muito obrigado. Se nós estamos aqui como ovelhas do bom pastor, é porque o Senhor, antes da fundação do mundo, assim como ouvimos, decretou que nós faríamos parte deste rebanho e faríamos parte, Senhor Deus, desta igreja e seríamos contados entre aqueles que adoram o Teu santo nome. Muito obrigado por isso, muito obrigado, porque este encontro aqui é resultado da Tua graça, do Teu amor, das Tuas misericórdias, deste perdão maravilhoso. Ó Deus,
que o Senhor continue a conduzir os nossos passos, porque, Pai, reconhecemos, assim como foi pregado, que precisamos ainda de Ti, do Teu cuidado, da Tua companhia, da Tua assistência, do Teu poder, porque sozinhos não damos conta de nós mesmos. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nesta manhã o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós e que saiamos deste encontro, Pai, cheios do Teu Espírito, para viver uma vida que faça com que as pessoas olhem para nós e glorifiquem o Teu santo nome, porque é isto que nós queremos ser homens e mulheres semelhantes a Jesus de Nazaré. Ó Pai, nós colocamos todas as coisas no Teu altar, colocamos a nossa vida, a vida de nossos filhos, o nosso lar, que os nossos lares sejam redutos de bênção, de esperança, que os nossos filhos, aqueles que estão desviados de Ti, sejam agora alcançados pelo Teu poder. Nós não estamos criando os nossos filhos para o mundo, não os estamos criando para o diabo, nós estamos criando os nossos filhos para a Tua glória, para que sejam obreiros do Senhor, para que vivam de acordo com a Tua vontade, que o Senhor entre nos nossos lares agora, Senhor, que o Senhor entre, Pai, produzindo em nossos lares esse espaço, Pai, de comunhão, esse espaço, Pai, de fé, de louvor e adoração ao Teu nome, o que nós não queremos, Senhor, de todo o coração, é que o Teu nome seja vilipendiado entre os gentios por nossa causa. Pai, preferimos morrer a viver uma vida distante de Ti. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor adestre as nossas mãos para as batalhas diárias. Que o Senhor aqueça o nosso coração para que jamais nos tornemos cristãos mornos. Que o Senhor ilumine a nossa mente para que sempre compreendamos a Tua voz. E que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, dirija os nossos pés para que jamais nos desviemos do centro da Tua vontade. É esse tipo de igreja que queremos ser. Uma igreja santa, que vive em comunhão, que vive sob o poder do Teu Espírito. Portanto, uma comunidade constituída de homens e mulheres que vivem para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.